É verdade, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco, né? Estava falando aqui para o pessoal que os nossos alunos do curso de formação em copywriting já tiveram, então, acesso aí ao seu curso de storytelling dentro da formação, e agora os leitores da H1 também terão acesso à sua explicação, né, desse excepcional livro chamado Storynomics, tá ali atrás, Robert McKee. Eu queria começar então falando um pouco sobre o assunto como um todo, né? Como é que você Uhum. caiu nesse papo de storytelling? Explica um pouquinho o que é storytelling aqui para os nossos espectadores. Tá bom, legal. Bom, então, boa noite, espectadores, tudo bom, pessoal? Eu acho que várias pessoas aqui já são alunos, né? E aí, quem já ouviu, vou até contar uma versão diferente do que é storytelling, porque é, até complementa, né? Então, a resposta mais rápida que tem é storytelling é contar história, né? Mas se fosse uma coisa tão simples, não precisava ter uma disciplina inteira para isso. Então, a grande questão é como contar história, por que contar história, quais histórias contar, com qual objetivo. Então, tem muito a ver com orquestrar, saber orquestrar a história. E várias histórias num grande enredo também. Então, quando a gente fala de storytelling, tem a ver com saber fazer um roteiro, seja um roteiro para um Reels do Instagram, para o TikTok, ou seja, fazer um roteiro de um seriado. Né? Então, no final das contas, o storytelling tem a ver com isso, com conseguir contar as histórias. E no dia a dia a gente consegue usar isso muito na prática, assim, a gente consegue usar nas conversas diárias, o storytelling vai ajudar a explicar uma mensagem. Na hora que duas pessoas não estão se entendendo, por exemplo, se elas pararem de discutir e começarem a contar a história, elas vão se entender melhor. Então tem muitas formas de usar o storytelling porque ele acompanha a gente desde a época das cavernas. Então, o ser humano conta história ao redor da fogueira meio que desde sempre. Assim. E eu caí nisso muito por acaso, assim, foi meio que uma loucura, né? Porque o meu avô era cineasta, então eu cresci muito com isso. Ele fez o primeiro seriado brasileiro, que foi o Vigilante Rodoviário. Eu cresci muito com isso. Ele era um contador de histórias, me colocava no colo e ficava contando história. Mas no final das contas, obviamente, não existia esse caminho, não existia a profissão de storyteller, não tinha nada disso. E eu fui trabalhar a coisa mais próxima que eu achei disso, que era com comunicação. Né? Então, eu fui estudar comunicação, fui ver comunicação na USP, trabalhei com comunicação. E aí, no meio disso tudo, eu comecei a trabalhar com publicidade. Então, na verdade, eu sou um copywriter, um redator publicitário lá das antigas, assim, tipo, 2000 e pouquinho eu era copywriter. E aí, no fim das contas, eu encontrei a coisa do storytelling, né? Muito preparando projetos para cliente. Então, eu trabalhava com grandes marcas, Adidas, por exemplo, era uma cliente muito interessante. Eu trabalhava com várias marcas legais e a gente tinha que levar propostas de projeto. E todas as agências são muito boas, levam propostas muito boas, então todo mundo tem que ficar meio que ligado no que está acontecendo no mundo para levar alguma coisa legal. E aí eu estava sempre ligado em relatório de tendência, o que estava acontecendo pelo mundo, e nessas eu encontrei o storytelling, né? Então foi muito por acaso, assim. Quando eu encontrei, eu falei, cara, isso faz muito sentido. Na época ninguém sabia dizer o que era, como fazer, como que funciona. Eu falei assim, cara, tem uma coisa que é o storytelling que vai ser incrível, porque o guru de marketing está falando disso, inclusive o Seth Godin já falava disso lá atrás. Então, o CEF já está falando disso, o cara especialista em vendas está falando disso, tem um monte de gente falando disso, mas a gente não sabe dizer como fazer, o que é, nada disso. Eu falei, cara, eu vou mergulhar nisso. E aí eu fui a primeira pessoa no Brasil a fazer isso, a mergulhar, fazer um estudo acadêmico, depois levar para a prática, quebrar a cara pra caramba, achar que sabia fazer uma peça de teatro e descobrir que era bem mais complicado do que eu pensava, sentar no chão e chorar, passei por tudo isso. E aí, 15 anos depois, agora, está nesse momento de conversar com as pessoas e trazer, porque é interessante, né, que para mim é uma coisa que eu já estou tanto tempo falando disso, e para mim é tudo já meio óbvio, e até hoje eu faço treinamento e eu falo, quem nunca ouviu falar de storytelling? Tem um pessoal que nunca tinha ouvido falar de storytelling até então. Né? Então o conhecimento ele está aí, mas ele está desnivelado, e esse é um momento legal, assim, de colocar todo mundo na mesma página. Né? Eu acho que especialmente no Brasil, né, as ideias tendem a demorar a chegar por aqui. Né? Até a nossa proposta com H1 é tentar mapear sempre o que está sendo discutido fora do país, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, seja na Europa, seja na Austrália, para tentar trazer o que de mais recente está sendo discutido mundo afora.
Mas aí, quando a gente fala de storytelling, você tem razão, não é algo recente, é algo que já vem sendo discutido há muito tempo, e aqui, né, parece que a coisa sempre demora um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que as pessoas têm comportamentos muito parecidos também, ao redor do mundo com aqui. Então, por exemplo, os nossos alunos certamente já repararam o quanto que a gente foge de anúncios, né, hoje em dia. E aqui a gente não vai falar de storytelling para roteiristas ou para, né, para quem quer escrever uma série de TV ou um roteiro de cinema, uma peça de teatro. Aqui a gente está falando com publicitários ou com pessoas que exercem alguma atividade publicitária, seja no seu próprio negócio, seja no seu perfil aqui do Instagram, do Facebook e tudo mais. E aí é fácil que a gente perceba o quanto a gente foge de anúncio, né? Então a gente paga um serviço como a Netflix para poder assistir um filme sem anúncio. A gente paga um serviço como o Spotify para poder ouvir música sem anúncio. A gente paga o YouTube Premium para poder assistir os vídeos sem anúncio. E cada vez mais a gente tem esses comportamentos excludentes da publicidade tradicional. E aí a publicidade tem que encontrar meios, né, de se dobrar às vontades do próprio cliente. E um jeito importante de fazer isso é justamente pelo storytelling, né? Como é que você vê essa aplicação, então, dos conceitos de storytelling no mundo publicitário? Então, isso é muito interessante. É engraçado essa ideia de, pô, a gente não vai formar roteirista, né? E realmente não é essa a ideia. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais o trabalho do publicitário vai se aproximar ao trabalho do roteirista, justamente porque a gente não consome anúncio, né? Então, é aquela coisa, ninguém tem 5 segundos para ver o anúncio do YouTube, ficar lá clicando o skip, né? E loucamente para pular, mas todo mundo tem um final de semana para maratonar Netflix. Então, a grande questão não é uma falta de tempo, né? E não é nem falta de atenção mesmo, que é falta de interesse. Então, o problema é que o anúncio, normalmente, ele é feito de um jeito muito chato. E aí, o anúncio, o publicitário, quando ele faz o anúncio dele, ele está concorrendo com o Netflix, ele está concorrendo com o YouTube. Na prática, ele está concorrendo com esse monte de conteúdo legal. A pessoa que vai no YouTube, ela está atrás de um conteúdo interessante. Aí vem um anúncio chato, ela quer pular. Agora, se o anúncio for tão legal quanto que ela está buscando, por que não assistir? Porque a pessoa já está atrás de alguma coisa legal mesmo. A grande questão é como tornar esse anúncio tão interessante. É aí que entra o storytelling, né? Que é como a gente vai pegar e envelopar aquela mensagem de um jeito que ela fique tão interessante ou mais do que o que a pessoa estava buscando inicialmente. Esse é o desafio. Sabe aquela coisa de o Netflix, às vezes a gente passa mais tempo procurando qual filme, qual seriado vai ver do que assistindo efetivamente, né? Fica um tempão buscando. Nessa hora a gente estava aberto para alguma sugestão de alguma coisa muito interessante. Se uma marca tivesse alguma coisa muito interessante ali, ela podia aproveitar e aparecer, né? E aí que entra até o storytelling na publicidade, ele veio muito casado com o conceito de branded content. Na publicidade foi onde, no Brasil, chegou forte na publicidade, na década 2000, lá para 2010, assim, pelo Festival de Cannes, né? Então, o Festival de Publicidade de Cannes, em 2008, falou de storytelling, foi um tema, e falou, cara, esse negócio de storytelling é legal, é importante, vamos dar uma olhada. Em 2009, eles voltaram, falando, não, gente, vocês não estão entendendo, isso é muito sério. E aí, em 2010, eles falaram, acho que vocês não entenderam a seriedade disso. A publicidade é contar história. Eles fizeram o tema do festival em 2010 ser storytelling. Então, a partir daí, a publicidade sacou o storytelling. Só que a tendência natural da publicidade é tentar simplificar ao máximo, né? Porque como a gente está falando de histórias de 30 segundos, parece que assim, putz, mas então eu não vou contar, não vou fazer um seriado, não preciso entender tão bem de história a ponto de fazer um seriado. Só que você tem que entender tão bem de história a ponto de fazer 30 segundos tão bons quanto 30 segundos de um seriado, né? Que vai concorrer com os 30 segundos do seriado. Então, aí que entra essa parte de storytelling, de falar, tá, como é que eu passo uma mensagem estratégica, direcionada, persuasiva de um cliente, mas que seja tão interessante para a audiência quanto o que ele está procurando, que é entretenimento puro. A vantagem que a Netflix tem é, na hora que ela faz um Round 6 da vida, o Round 6 não tem nenhum compromisso com passar uma mensagem específica. Óbvio que passa, mas o objetivo ali, em primeiro lugar, é entreter, ou gerar discussão social e tal, mas não tem um objetivo de persuasão, de métrica, de performance, que o copywriter vai ter. Então, o jogo do copywriter é um dos mais difíceis que tem, porque, além de tudo, ele vai ter que manjar de copywriting. E aí que eu acho que entra uma das coisas mais legais, que é
conseguir juntar essa mentalidade de métrica, de estratégia, e é por isso que eu falo que é muito próximo com uma coisa de orquestrar. Não necessariamente o copywriter vai ser o publicitário, vai ser a pessoa que vai contar a história. De repente ele vai contar a história de outro jeito, mas não necessariamente tem que ser ele. De repente quem vai contar a história é um expert, por exemplo. Mas ele tem que saber orquestrar isso, tornar essa história interessante, fazer um roteiro que prenda atenção logo no começo e torne isso muito cativante, né? Então aí que o storytelling, não por acaso, chegou muito forte no Brasil, foi via publicidade e via marketing. Foram os dois segmentos que abraçaram o storytelling uma década atrás, assim. E aí, para que não fique tão etéreo assim para as pessoas, quando a gente fala disso, de contar histórias através de marcas ou de experts, você consegue trazer alguns exemplos bem claros para a nossa audiência? Tá bom. É um exemplo assim que eu acho que fica bem fácil de entender, apesar de um pouco distante, mas para a gente colocar no papel, que todo mundo conhece. É o filme Náufrago, né? Muita gente assistiu o filme Náufrago com o Tom Hanks, ele fica lá na ilha, e a gente tem a bola de vôlei Wilson ali. E a bola de vôlei Wilson ela é uma marca colocada dentro da história. E essa marca tem todo um processo de como ela foi parar lá. Não foi por acaso, ela pagou para estar ali. Então, é um anúncio da marca Wilson. Só que é um anúncio feito de um jeito tão legal que ganhou prêmio de cinema. Foi a única vez que uma bola de vôlei ganhou prêmio de cinema, ganhou o MTV Awards, o prêmio da audiência de melhor dinâmica de dupla Tom Hanks e a bola de vôlei Wilson. Então, uma bola de vôlei, uma marca, ganhou um prêmio de cinema. Então, é um pouco essa ideia, assim, de você tem que ter uma história legal e dentro dessa história vai entrar sua marca, vai entrar o seu produto, né? E no caso do Náufrago ainda tinha a marca da FedEx também, que entra ali junto. Então esse é um case muito icônico, porque é uma propaganda de 2 horas e 24 minutos, mas ao mesmo tempo as pessoas pagaram e estava entre os 100 filmes mais assistidos da história, e as pessoas, ninguém saiu do cinema falando, pô, uma grande propaganda, não podia dar skip. Não, todo mundo saiu de lá adorando e comprando a bola de vôlei. Então a grande questão é essa, é conseguir colocar sua marca, colocar sua mensagem dentro da história. Aí você, pô, mas você está falando de um filme de Hollywood, de uma verba aí de 100 milhões de dólares, então não é isso que a gente tem, a nossa realidade é outra. Não, eu sei, né? Quando a gente vai para redes sociais é outro jogo, é outro tempo. Mas algumas lógicas ainda assim valem. Por exemplo, a ideia de seriado. Né? Eu fico vendo muito porque assim, o storytelling ainda não chegou no copywriting e o que o novo mercado está fazendo é uma coisa muito pioneira. Né? Eu acompanho hoje todos os grandes infoprodutores e tal, eles entenderam só o comecinho, assim, a crostinha do que o storytelling pode fazer, mas dá para fazer muito mais. E uma das coisas, por exemplo, é começar a transformar a comunicação como se fosse um seriado, como se fosse tendo uma continuidade, aquela coisa de você quer ver mais um capítulo, quer ver mais um... É sempre coisas muito estanques, muito pontuais, a coisa não tem uma jornada, um começo, meio e fim. Então, aí já a gente começa a entender para onde o storytelling pode ir. Quando a gente vê na publicidade, tem alguns anúncios, a publicidade brasileira contou muita história no passado, assim, a gente teve uma época muito forte disso, que era uma época de Duda Mendonça, de Nizam Guanais e tal, que foram aqueles caras que faziam anúncios. Por exemplo, tinha um da fotótica, o Gelol, não basta ser pai, tem que participar. É uma história de um pai levando o filho para jogar bola, e é quase como se fosse um curta-metragem de 2 minutos. O Gelol participa ali no meio, mas não é uma coisa o tempo inteiro falando do produto e tal, não, o produto aparece dentro de um conteúdo que é maior do que o próprio produto. E a mesma coisa pode fazer quando a gente fala com o expert, por exemplo. O expert pode contar a história de vida dele como se fosse quase que um documentário, como se fosse até levar para uma ideia de... como se ele fosse um personagem de um seriado, um personagem de um Big Brother, e começar a pensar de um outro jeito, olhar para o expert de outro jeito. Até porque é muito fácil. Ontem a gente fez a live com o pessoal do Novo Mercado, os alunos da formação, e aí até eles falaram, eles entenderam uma coisa, né? Porque eu sempre separo o story do storytelling e o telling. O story é a história que você vai contar, quais histórias você vai contar. O telling é como, né? Em qual formato. Então, a mesma história você pode contar no Reels, mas também pode contar no Feed, mas também pode contar no LinkedIn, também pode contar em vários lugares diferentes. E eles falaram, entendi, professor. Então, quer dizer que é como... E no Story é onde a gente tem um envolvimento intelectual. É assim, o que acontece na história que pega a gente. E no telling é um envolvimento muito emocional, que
a mesma história pode ser contada de jeito triste ou feliz. A emoção vem muito na narrativa. Tem até aquele filme do Woody Allen, Melinda e Melinda, né? A mesma história, cada diretor dando um olhar diferente. Então, no telling, a gente traz um pouco a emoção. E eles falaram, putz, é como se o conhecimento do expert fosse o story e o telling é o dia a dia dele, ou o contrário, né? Mas é essa ideia de, muitas vezes, o expert não é visto como uma pessoa, ele é só visto como uma autoridade num assunto. E eu digo isso até por mim, eu cometi esse erro por muito tempo, eu fiquei falando muito de storytelling e eu esqueci de contar as minhas histórias. E se aconteceu comigo, eu fico imaginando que deve acontecer com a maioria dos experts, né? Que é essa coisa de esquecer que no final das contas a gente se conecta com gente. Ninguém está entrando no Instagram para ter aula, sabe? Até pode ser interessante, mas não é só isso que você quer. E eu acho que nesse ponto até o Ícaro é um exemplo muito legal, porque ele traz muito da vida dele, da opinião dele, e aí tem gente que gosta, gente que não gosta, mas isso... Ele é quase que um amigo na vida de muita gente que ele nem conhece, que ele nunca nem viu, mas as pessoas levam o que ele fala muito a sério e às vezes seguem muito o que ele fala e ele faz a cabeça de muita gente e tem gente que se debate e fica bravo, mas porque ele está muito mais como um personagem que tem essa visão ele tem uma visão de mundo muito clara, porque no final é isso que um personagem é, né? É um personagem, ele é uma peça de um tabuleiro, ele é alguma coisa que tem um movimento muito claro, a gente sabe o que esperar. É difícil a gente se surpreender com o Dr. House, porque a gente sabe o que a gente vai esperar dele. Então o personagem, a gente sabe o que esperar do Batman, a gente sabe o que esperar do Iron Man. Os personagens todos, eles têm essa característica de a gente consegue pegar rápido, a gente consegue entender rápido, e a gente vai gerando uma conexão com eles, que às vezes é até difícil de explicar, sabe? Às vezes você não sabe quem é o vizinho da frente da sua casa, mas você tem um apego muito grande a um personagem fictício que morreu, né? O Oberyn do Game of Thrones, ele morre, você fica desolado e fica com nó na garganta porque o personagem fictício do show fantasioso morreu, sabe? Então essa proximidade, engraçado que quando a gente não entende de storytelling, a gente perde essa oportunidade, né? A gente acaba deixando muito fria a comunicação, muito distante, falando muito do produto ou falando muito do conhecimento e perdendo o que todo mundo mais quer, que são as pessoas, é a rotina, é o dia a dia, são as opiniões, é como se posiciona no mundo, como vive, que horas dorme, o que come, sabe essa coisa meio... os bastidores, né? Eu acho que isso é um território aí também muito forte a se explorar por copywriters, que eu também ainda não vejo isso acontecendo muito. E aí o engraçado quando a gente olha para isso é ver que quando isso acontece, para alguns influenciadores que eu conheço que já manjam um pouco mais de storytelling, as outras pessoas da vida vão virando personagens também, né? Então a pessoa começa a seguir quem são as pessoas da vida da pessoa e vai começar a falar com elas. Você não consigo falar direto com o influenciador, então eu vou tentar falar com essa pessoa que é amiga, e aí começa, e quase que vai virando um show de Truman da vida real, mais ou menos, né? Essa coisa meio... E no final das contas, a rede social é por isso, né? Porque a gente gosta de gente, a gente é social, então a gente quer saber o que está acontecendo na vida das pessoas, né? E acaba sendo muito mais legal do que muita novela ou muito seriado roteirizado quando você está acompanhando a vida de alguém que é dinâmica, que acontecem coisas que a própria pessoa não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu lembro que uma vez teve um cara que fez uma coisa tão legal nessa linha. Ele estava desempregado, ele começou a mostrar a jornada dele tentando conseguir um emprego novo. No final, ele pôde escolher emprego porque teve uma hora que já não era mais as propostas de emprego. Começou a vir pela internet, porque ele começou normal. Cara, estou desempregado, estou mandando currículo para esses lugares. Ele começou a documentar. E aí eu fui nessa entrevista, mas olha, acho que não fui muito bem e tal. E ele ia abrindo assim, tipo, isso, sei lá, 10 anos atrás. E eu lembro de ficar, eu esperava o momento de ver esse cara na jornada e torcendo por ele, sabe essa coisa? Esse cara, eu nunca tinha visto ele na vida, não era meu amigo, não sabia quem era, caí nele por acaso, alguém que me mandou o link. E quando eu fui ver, eu sentia como se o cara fosse meu brother, assim. Quando ele conseguiu o emprego, eu mandei mensagem para ele, parabenizando, sabe essas coisas? E eu acho que é esse lado que o storytelling pode contribuir muito, assim, de lembrar que a gente é gente, sabe? E tirar a parte, extrair, revelar a parte mais forte da gente por trás do conhecimento, ou da gente por trás do conteúdo. Acho que esse é um ponto muito importante. Eu estava, antes aqui da nossa conversa, pensando muito nessas coisas de branded content, né? Que foi meio que por onde, como você falou, o storytelling entrou aqui no Brasil.
Então, muitas vezes as pessoas tinham essa fantasia de que storytelling é coisa de gente que tem muitos milhões para gastar, que vai poder contratar o marido da Madonna, lá, diretor de cinema, para dirigir meu comercial aqui de BMW. Mas a verdade é que o poder da história ele pode revolucionar qualquer negócio. E aí eu lembrei de um caso que você deve conhecer, de um rapaz que comprou algumas centenas, eu acho, de pequenos objetos sem nenhum valor. Ele gastou cento e poucos dólares comprando cada objeto. E aí ele lançou um projeto no qual ele contava as histórias de cada objeto. E inventou uma ficção para o copo, para a escova de dente, para a pedra e para não sei o quê. E ele conseguiu vender esses objetos no eBay, cada um contando a sua história, e juntou mais de 8 mil dólares. Então, algo que não tinha nenhum valor, quando você adiciona, né, esse elemento do storytelling, você adiciona a história, de repente ganha muito valor. Então, se o cara conseguiu fazer isso com pedra, por que você não consegue fazer isso com o seu negócio, né? Ou com você mesmo, no seu perfil pessoal? E aí, entra uma outra pergunta aqui que eu preparei para você. A gente tem aqui como um discurso bastante frequente na nossa escola que as pessoas se conectam com pessoas, né? Você acha que por meio do storytelling as marcas podem virar, de alguma maneira, também pessoas, e as pessoas atravessar essa barreira que naturalmente as pessoas têm com grandes marcas ou pequenas marcas, mas enfim, que você extrapole essa dimensão mercadológica e vire uma pessoa também com quem as pessoas se importam e se relacionam? Tá, bom, sobre o livro, sim, esse livro é incrível, eu adoro, eu tenho ele até aqui, é um grande case, né? No final ele fala, o storytelling aumentou em 1.600% o valor médio dos objetos, né? É um case bem interessante. E com relação a essa questão das marcas, eu acho que tem um ponto importante, né? A marca em si, a logomarca, o nome marca, ele dificilmente vai conseguir virar uma pessoa, a não ser que você personifique através do produto. Isso é uma coisa que já dá para fazer. Com a história do Wilson, por exemplo, é uma bola de vôlei, e aquela bola de vôlei específica com a mãozinha virou até uma série, uma edição limitada, existe, você pode comprar aquela bola e tal. Então, assim, o produto em si até pode ser personificado, mas a marca que não dá para personificar pode criar. E a gente tem muitas marcas ao longo da história que tentaram fazer isso, de dar uma cara. Por exemplo, aquele garoto propaganda da Bombril, né, o Carlos Moreno, ele é um cara que ele virou a marca ele virou a cara da Bombril, né? Então isso no final das contas é uma coisa que muita marca faz. E quando a gente olha para a própria Apple, é impossível pensar em Apple desconectada de Steve Jobs, mesmo ele tendo morrido uma década atrás, sabe? É quase como se a Apple fosse um product placement dentro da história de vida do Steve Jobs, que é muito interessante. Né? Na hora que ele vai dar as palestras, ele conta as histórias de vida dele, é melhor que muito roteiro de filme por aí, sabe? Então, às vezes a grande questão é encontrar esse personagem, né? E tem marca que já tem, o Steve Jobs, a Coco Chanel, a Chanel tem uma fundadora que é um gênio da moda. Então, algumas marcas já têm quem é o seu personagem. E algumas marcas vão ter que encontrar, ou vão ter que criar um personagem fictício, né? E também funciona. O Garoto Bombril era um personagem fictício, ele também funciona. Mas a gente conseguir tirar da marca e levar para uma pessoa tende a funcionar muito melhor do que ficar falando da marca. Eu sempre falo assim, quanto tempo demora entre você conhecer uma marca e se apaixonar pela marca? Né? Você vai levar uma marca muito legal, que chegue a ser uma love marca, vai levar algumas semanas, talvez alguns meses. Agora, tem filme que você viu em 2 horas e estava apaixonado pelo personagem, já com o nó na garganta no final da história. Então a gente se conecta com gente muito mais rápido do que a gente se conecta com uma ideia abstrata que é uma marca. Então, nesse sentido, e não que as pessoas não possam gostar de uma marca, tem marca que até quebra essa barreira. A Ferrari, por exemplo, é uma marca que as pessoas adoram, a própria Apple. Então tem marcas que as pessoas até gostam. Mas a Tesla é outro exemplo, né? Entre Tesla e Elon Musk, o Elon Musk ele sempre vai ser mais interessante do que Tesla, por mais que Tesla possa ser uma marca legal e desejável. E eu acho que, assim, até já fazendo um pouco de merchan, mas a H1 Editora tem tudo para virar uma dessas, porque vocês estão conseguindo fazer uma coisa fantástica
Eu sou uma pessoa de livro, né? Eu amo livro. E já escrevi alguns e tal, sou uma pessoa de livro. E eu lembro que teve uma vez em Fortaleza que teve um problema com a polícia e tal, e a polícia não estava nas ruas, e teve um monte de saqueamento, e o único lugar que ninguém saqueou foi uma livraria. E ele fala, cara, o Brasil é complicado, né, cara? Ninguém foi roubar livro, roubaram tudo menos livro. E agora vocês estão conseguindo fazer esse trabalho de transformar livro num objeto de desejo, sabe? Eu acho que isso, do ponto de vista de narrativa, o que vocês estão construindo ao redor, é uma coisa fantástica, sabe? Eu fico muito animado de ver um projeto como esse, de estimular as pessoas a terem um contato com a leitura, né? E aí, que bom que você entrou nesse assunto, porque a gente aproveita e já fala dessa proposta, na qual você é uma das figuras centrais, né, nesse primeiro box. Para quem não sabe, a gente está lançando esse box, as pessoas já podem comprar, o carrinho fica aberto até sexta-feira, ou até os estoques acabarem. Eu tô com a caixinha aqui, vocês já devem ter visto por aí. Nosso box com 3 livros que se complementam, né? A gente tem o livro do Seth Godin, um livro clássico, né, o Marketing de Permissão, que inaugura muito dessa discussão da importância de você não interromper as pessoas, de você tentar cativá-las por outras maneiras que não a gritaria de uma propaganda convencional. A gente tem o Fim do Marketing, um livro bem mais recente, que é uma espécie de atualização, é um filho espiritual, assim, do livro do Seth Godin. Vai tratar aí bem mais de maneira prática e contemporânea, vai falar de LinkedIn, de TikTok, de Facebook, de Instagram, de coisas que de fato interessam as pessoas, mas ainda nessa mesma toada. E aí o Storynomics, então, o livro do Robert McKee, vem para fazer com que você de fato aprenda essa habilidade, né, do storytelling voltado então para o seu negócio, para sua marca pessoal, para sua marca de produto. E aí, como você falou, a gente tem essa proposta inovadora, que não só a gente está criando esse desejo pelo objeto em si, que eu acho muito importante, a parte, né, mais estética, e tentando criar essa comunidade também de pessoas interessadas numa dimensão prática da leitura, não em colocar, né, as lições aprendidas no mundo concreto, no mundo real, mas também a gente está dando os meios para que isso aconteça, né? E eu queria que você contasse um pouquinho de como foi essa experiência de gravar o curso, então, sobre Storynomics, e ali lado a lado também com o Robert McKee, que também está presente no produto, uma masterclass aí de mais de 2 horas gravada para o público brasileiro. Tá, legal. Bom, a primeira coisa é o Robert McKee, né? O Robert McKee, quando eu fui trabalhar storytelling, né? E a primeira coisa foi, bom, eu tenho que... O primeiro desafio que eu tive na vida foi fazer uma peça de teatro. E eu achei que eu já ia saber fazer, porque era transformar slide PowerPoint em peça de teatro. E aí eu já tinha feito um monte de filme publicitário, já tinha feito um monte de roteiro de evento. Eu falei, cara, vai ser baba fazer. E eu quebrei a cara, eu não sabia nem por onde começar, foi um caos, foi o mês mais estressante da minha vida, eu dormia 2 horas a cada 2 dias, e no final entregou, deu certo, foi um sucesso, mas a hora acabou, foi todo mundo embora, eu sentei no chão, chorei por 1 hora, e falei, cara, eu nunca mais vou passar por isso na vida. E eu comecei a entender que tinha uma questão de técnica por trás, eu falei, ok, tem jeito de contar a história, né? E não é de hoje, sei lá, você tem Aristóteles 2.300 anos atrás, que já falou sobre a poética e como o teatro funciona. E aí eu entrei numa jornada, então, de mergulhar na técnica, porque quando eu fiz o primeiro estudo de storytelling, eu fui atrás de quem falava de storytelling, e ninguém falava como fazer. Então eu comecei, ao invés de quem falava de storytelling, eu falei, cara, deixa eu pegar em quem fala como fazer coisas específicas e puxar para o mundo corporativo e publicidade. Então, quem que fala sobre teatro? Aí achei essa galera toda, né? O Aristóteles, aí... Freytag, tá, uns caras de centenas de anos atrás. E quando eu cheguei em roteiro de cinema, o primeiro nome que apareceu foi o Robert McKee. E na época ele estava dando, inclusive, ele estava vindo dar uma palestra no Brasil, talvez foi um dos primeiros workshops que ele deu no Shopping Eldorado. E eu entrei, eu fiz esse workshop dele. E eu lembro de falar, cara, que louco, né? A gente fica assistindo os filmes, não tem a menor ideia de todo o pensamento que está por trás, sabe? Esse monte de detalhe, a coisa do eixo emocional. Então a gente assiste, tipo... E aí você começa a assistir tudo de outro jeito, você não estraga, né? E aí eu mergulhei, fui nessa jornada e comecei a mergulhar um monte de coisa. E
esses fizeram esse convite que eu fiquei muito feliz, assim, de quase que um full circle, assim, né? Voltei lá para as origens. E aí foi engraçado, porque foi quase o caminho contrário, né? Eu comecei pelo lado do marketing para chegar no storytelling, e o Maqui fez o contrário, né? Ele foi pelo storytelling de roteiro para chegar no marketing. E aí foi muito interessante até ver a forma como ele construiu o livro, como ele seguiu uma lógica e como ele trouxe o próprio pensamento dele para isso. Então já foi uma experiência muito legal, quase que uma sessão de dialogar com ele, né? Com esse cara que é um guru mesmo, um mestre disso. Em Hollywood ele é grande nome, o grande consultor dos filmes e tal. E aí essa experiência de ter um curso junto com o livro, eu achei uma coisa muito fantástica, porque eu consigo pegar toda a minha experiência que eu tenho de mercado junto com a realidade brasileira, que é diferente da americana, e fazer essa tradução para cá, né? Então, eu falei, cara, se todo livro técnico fosse assim, teria muito mais gente lendo e muito mais gente comprando livro e fazendo curso junto. Porque a experiência é muito boa. Inclusive, a minha recomendação pessoal é faz o curso primeiro, você recebe o box, você vai poder fazer os dois. Faz o curso primeiro, depois você vai para o livro para aprofundar, porque o livro vai te dar os detalhes do negócio todo. Mas o curso ele já vai te preparar para saber exatamente onde você está entrando. Né? Então, eu acho que é uma experiência já de transmídia, é uma experiência muito diferente. E eu até quero ver os outros livros do Box, e aí eu sou o leitor nesse sentido, de fazer o curso e ver, porque com certeza vai ser uma experiência que não é uma coisa muito fora de série mesmo, assim, é uma experiência que as pessoas não estão acostumadas. É diferente, e eu acho que assim, é muito diferente de você ler um livro e depois ver o filme do livro. É outra coisa, é outra história. Né? Porque mesmo se você for assistir a masterclass do Robert McKee e ler o livro, já são coisas diferentes. Ele não pegou aquela mesma história e está só falando. Não é um audiobook, não é isso. Não, é um curso em cima daquele conteúdo. É um outro olhar sobre o mesmo conteúdo. Então é uma nova camada, enriquece muito mais. Eu acho que o negócio é fantástico. Eu fico muito feliz de estar participando disso, porque, assim, para mim, eles estão fazendo história e eu estou participando desse momento histórico, sabe? Então, muito obrigado pelo convite. Não, o que eu queria dizer também para a nossa audiência é que quando eu estava escolhendo, né, o que comporia esse box, fui pensando, né, nos livros e também nos professores. E eu fiquei muito feliz quando a gente fez a nossa primeira conversa, aí alguns meses atrás, porque você era o nome que eu realmente queria para fazer essa tradução do Storynomics. Claro que a gente tem essa honra de ter o Maqui conosco, e ele vai dar a visão de autor, né? Como você falou bem, não é um audiobook,